Fala galera, aqui é Gilbert Schmidt, sou médico emergencista e hoje nós vamos conversar sobre 5 taquicardias que você, que está terminando a graduação, você interno, provavelmente pegará quando se formar, tá? Algumas das taquicardias que eu vou falar aqui, você não só provavelmente, mas você certamente pegará. Outras, você pode ter a sorte de acabar não se deparando, tá bom? Mas que se aparecer para você, você terá que manejar com eficácia, senão o paciente vai morrer, tá bom? O destino não será outro, tá? Ele poderá parar em fibrilação ventricular e poderá ir a óbito, tá certo? Então prestem atenção no que nós vamos discutir agora. A primeira taquicardia que eu vou conversar com vocês é a taquicardia sinusal. Essa vocês certamente vão pegar no pronto-socorro, tá certo? Fato. Primeiro, o que exatamente é uma taquicardia sinusal? Vocês conhecem bem, tá? Vai ser uma frequência cardíaca superior a 100, isso é uma taquicardia, tá bom? Então, relembrando como se conta a frequência cardíaca. Ah, eu vou dividir 1500 pelo número de quadradinhos? Não faça isso com você, tá? Você pode descobrir de uma forma muito mais rápida. Ah, eu vou dividir 300 pelo número de quadradões? Tá, você pode fazer, mas ainda assim pode dar um número quebrado, tá bom? Então você vai lá onde o QRS coincide com a extremidade de um quadrado grande e você vai percorrendo submúltiplos de 300. Né? Lembrando, 300 dividido por 1, 300. 300 dividido por 2, 150. 300 dividido por 3, 100. 300 dividido por 4, 75. Tá? 300 dividido por 5, 60. 300 dividido por 6, 50. Lembrem-se desses submúltiplos. Então, ó, eu vou percorrendo um quadradão, 300 dividido por 1, 300. 300 dividido por 2, 150, tá bom? Então é uma frequência de aproximadamente 150, tá bom? Você já sabe que tem um ataque cardíaco. Beleza. Sinusal, né? O que é um ritmo sinusal? Para a gente ter um ritmo sinusal, nós temos que ter toda P precedendo o complexo QRS ou todo QRS sendo precedido por uma onda P, tá bom? Ela tem que ser positiva aqui em D1, D2 e AVF e negativa na derivação AVR, tá bom? Então nós teremos um ritmo sinusal. Então essa é uma taque sinusal. Beleza. Gente, algo que eu quero que vocês tenham na cabeça em relação à taquicardia sinusal é que taquicardia sinusal não justificará instabilidade hemodinâmica de ninguém. Tá? Se um paciente seu está com choque, né, está com instabilidade hemodinâmica, você não pode culpar uma taquicardia sinusal por isso, tá bom? Taquicardia sinusal é sinônimo de rastreio e tratamento da causa de base, tá certo, pessoal? E o que a gente vai lembrar também? Que nós não devemos tomar um susto com a frequência cardíaca de algumas taquicardias sinusais. Aqui a gente está vendo uma frequência de 150, que já é uma frequência que assusta muita gente. Mas a gente costuma se assustar mais ainda quando vê uma frequência cardíaca de 170, de 180. Você pensa, socorro, frequência cardíaca de 170, eu preciso fazer alguma coisa. Calma, não é bem assim, tá? Temos que lembrar que a taquicardia sinusal pode chegar a um valor médio, tá certo? Variando com a idade do indivíduo. Existe uma regrinha prática, não vai funcionar em 100% das vezes. Tá? Eu digo logo para você, mas vai te auxiliar nesse processo, que é você pegar 220 e subtrair da idade. Tá bom? Por exemplo, nosso paciente de 40 anos, ele pode chegar ali a 180 de frequência com taquicardia sinusal e não tem problema. Neonatos podem chegar a 220, sendo sinusal, e você não vai precisar fazer nada em relação a isso. Ok? Mas que fique claro, tenha a certeza de que é uma taquicardia sinusal, tá bom? Muitas vezes, quando nós temos uma onda T ali que faz um pequeno entalhe, faz um entalhe mesmo, não tem outro termo não. Esse entalhe no finalzinho da T pode ser uma onda P, gente. Tá certo? É como se ela fosse bífida e uma porção ser bem maior do que a outra, tá? A porção menorzinha pode ser a onda P e a gente pode estar diante de uma taquicardia sinusal. Então a gente tem que ter esse olho. Beleza, pessoal? Tenham cuidado com isso. Essa
é a primeira taquicardia que vocês certamente vão pegar no departamento de emergência. Aí vocês vão atrás do que está causando. Ah, se é sepse, se é o choque causando a taquicardia, enfim, anemia. Há inúmeras causas de taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal pode ser causada por qualquer coisa, praticamente, né? A segunda taquicardia que eu vou conversar com vocês a respeito é essa, gente. É a taquicardia supraventricular, a famosa TAC supra, né? Gente, como eu vou reconhecer uma TAC supra, certo? TAC supra, gente, segundo o ACLS, tá bom? Vai ser um ritmo regular, tá? Ritmo regular, com uma frequência cardíaca superior aí a 150, tá certo? Com uma onda P de difícil visualização, ou você não vê a onda P, tá bom? Ou essa onda P, ela pula para depois do QRS, tá certo? Que pode ser uma onda P retrógrada, tá bom? Mas é basicamente esse ritmo que a gente consegue ver no eletrocardiograma, tá certo? E, gente, vamos falar um pouquinho aqui do algoritmo para a gente tratar a taquicardia supraventricular, porque apesar dela ser considerada um ritmo benigno, tá, ela pode sim causar instabilidade hemodinâmica. Então a gente tem que tratar, a gente tem que fazer algum tipo de intervenção, certo? Senão o nosso paciente pode sim deteriorar. Beleza, pessoal? Primeiro cuidado que a gente tem que ter: saber se essa taquicardia supraventricular tem critérios de instabilidade, tá certo? Então a gente tem que saber se está estável ou instável. Temos que ir atrás daqueles critérios de instabilidade segundo a CLS, que todo mundo gosta de falar, dos 4Ds, né? Eu gosto muito do mnemônico AGIR, tá bom? Que vai ser angina, então a presença de dor torácica anginosa. Eu gosto mais de falar angina do que de dor torácica nos 4Ds, porque a dor torácica é anginosa para ser considerada critério de instabilidade. O G é de Glasgow, né? Então lembrar do paciente com rebaixamento do nível de consciência, tá certo? Esse será o nosso segundo critério de instabilidade. O I é um pouco forçado, mas eu gosto de falar também, vocês vão pegar com certeza. O I é de intenso cansaço, né? Então é um paciente com bastante dispneia, tá bom? A famosa dispneia que tem ali nos 4Ds, tá certo? E o R é de redução da pressão, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que junto a essa redução da pressão, tá bom? Nós devemos ter sinais de choque, pessoal. Hipotensão e choque jamais serão a mesma coisa, ok? Então, por exemplo, pacientes cardiopatas graves, né, paciente com insuficiência cardíaca de base, muitas vezes pode ter uma pressão mais baixa, tá certo? Então, muito cuidado antes de atribuir uma hipotensão a uma arritmia, ok? Se o meu paciente tem critério de instabilidade, tá, está indicada a cardioversão elétrica sincronizada para ele, tá bom? Se você está vendo que seu paciente está deteriorando devido à arritmia, é prudente realizar a cardioversão elétrica, sim. Ok, gente? Agora, se o nosso paciente não tem critério de instabilidade, né, nós vamos continuar o nosso algoritmo, tá bom? O que a gente pode fazer? Tá? Nós podemos realizar a chamada manobra de valsalva modificada, tá bom? Porque manobra vagal existem várias, né? Existe massagem do seu carotídeo, né? Existe uma valsalva convencional, ok? Enfim, há várias. Mas eu gosto da manobra de valsalva modificada, tá certo? Você fornece uma seringa para o paciente, deixa ele sentado numa maca, tá bom? Pede para ele forçar, para ele soprar, na verdade, forçando o êmbolo, tá bom? Por 15 a 30 segundos, já é o suficiente. Tem gente que fala 1 minuto, tá? Mas eu acho que não precisa disso não, tá bom? Pede para ele soprar aí por 15 a 30 segundos. Quando terminar o tempo, você deita o paciente com as pernas para cima, tá certo? É assim que a gente faz a manobra de valsalva modificada, beleza? Mas como na vida nem tudo são flores, essa manobra de valsalva modificada pode não funcionar, tá certo? E o que eu vou fazer pelo meu paciente? Posso fazer a adenosina,
tá? Adenosina de 6 miligramas, tá certo, gente? E vamos lá, vamos falar da adenosina. A adenosina tem a característica de ser metabolizada no endotélio vascular, tá bom? Então não vai ser aquela medicação que você vai administrar e pode esperar ad eternum que ela faça o efeito. Não, você tem que administrar de forma rápida, tá? A técnica que é tradicionalmente descrita para administração é a das duas seringas, né? Você coloca um three-way, coloca a adenosina numa via, coloca um flush aí de 15, 20 ml de soro em outra, aí você faz a adenosina, faz o flush de soro e eleva o membro do paciente, né? Aí você espera aí para saber se a adenosina faz efeito ou não, tá? Mas, gente, será que nós podemos fazer algo que seja tão bom quanto esse método ou melhor? Vocês que conhecem a página Cenário de Eletro já devem saber da resposta. A resposta é sim, tá? Existe uma outra técnica de administração de adenosina, que vai ser a técnica da seringa única, tá bom? Da seringa única, que é você diluir a adenosina no flush de soro. Tá certo? Jobert, existe alguma comprovação dessa técnica? Com certeza, gente. Certo? O primeiro estudo, que foi um estudo coreano, publicado em 2003, viu que a diferença entre a seringa única e a seringa dupla em relação à eficácia e conversão da taquicardia supraventricular não era estatisticamente significativa. Tá certo? Não tinha muita diferença entre você fazer duas e você fazer uma, tá bom? Mas um novo estudo foi conduzido, tá? Publicado aí em 2019, tá bom? Pegando pacientes com taquicardia supraventricular entre 2016 e 2018, tá bom? E foi visto que a técnica de seringa única teve uma superioridade na reversão das taquicardias supraventriculares em relação à seringa dupla, tá bom? Foi 70,4% de reversão na primeira tentativa contra 40, alguma coisa por cento que eu não estou lembrado agora. Isso na primeira tentativa, tá certo? Em outras tentativas, quando não dava certo na primeira, tá certo? Houve 100% de reversão na técnica de seringa única. Jobert Mitson, você hoje em dia faz o quê? Eu só faço seringa única. Tá? Eu não realizo a técnica das duas seringas. E digo mais, eu faço a administração da adenosina já com o braço do paciente levantado. Por que você vai administrar e depois faz com o braço levantado? Que já vai correr pro local correto. Tá certo, gente? Então, seringa única. Em relação à dose, tá? O que é tradicionalmente descrito, certo? É que você tenta primeiro com 6, depois você pode ir para 12, depois você pode ir para 12 de novo, tá certo? Mas o consenso europeu, tá bom? O pessoal lá da Sociedade Europeia de Cardiologia diz que você pode ir de 12 para 18 miligramas. Então você pode tentar uma ampola de adenosina, depois 2 ampolas de adenosina, depois 3 ampolas de adenosina, tá bom? Ah, Gilbert, não funcionou. Tá, o meu paciente, não conseguimos reverter a taquicardia do meu paciente, a taxa supra do paciente. Vocês podem fazer um beta-bloqueador, um bloqueador do canal de cálcio, tá certo? Podem fazer um Celoquen da vida, tranquilo, tá certo? Ah, Gilbert, a taquicardia supraventricular do meu paciente não melhorou com nada. Com nada, 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 nada. Então você pode cogitar realizar uma cardioversão elétrica sincronizada, tá? Mesmo estável. Beleza, gente. Isso era o que eu tinha para falar sobre taquicardia supraventricular, tá? Gente, a terceira taquicardia que você provavelmente pegará quando se formar é essa aqui, gente, a fibrilação atrial, tá? Primeiro, como nós vamos reconhecer uma fibrilação atrial, tá bom? Vai ser um ritmo irregular, como a gente consegue ver nesse traçado, tá certo?
onde nós não conseguimos identificar com facilidade a atividade atrial. Tá bom? A gente não consegue ver onda P aqui. Tá certo? Outra coisa importante sobre AFA vai ser como calcular a frequência média de um ritmo irregular. Tá bom? Isso nós temos que saber. Beleza, gente? O que a gente pode fazer? Tá? Nós temos aqui a faixa longa do D2. Tá, ok? E nós poderemos contar os batimentos. Tá bom? E o que a gente faz em seguida? Primeiro a gente lembra que a faixa longa do D2, tá certo? Tem 10 segundos, tá? 10 segundos. Então se a gente contar os batimentos e multiplicar por 6, a gente sabe quantos batimentos por minuto existem. Então, quantos batimentos nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 batimentos, tá? Se a gente multiplicar por 6, tá bom? Nós teremos 162 batimentos. Tá certo, gente? Minto. 27 vezes 6, 6 vezes 7, 42 e 4. Né? 6 vezes 2, 12 e 4, 16, exatamente. 162 batimentos. Né? Minha matemática morreu aí por alguns segundos, mas deu certo. Gente, outra peculiaridade importante. Fibrilação atrial, nós temos que saber se está causando a instabilidade do meu paciente ou não. Tá? Porque muita gente fala, Gilbert, fibrilação atrial instável é igual a cardioversão. Calma. Nós temos que saber se a instabilidade foi gerada pela taquiarritmia. Essa vai ser a fibrilação atrial que vai merecer uma cardioversão sincronizada. Tá bom, gente? Porque, quer queira, quer não, a fibrilação atrial é como se fosse a taquicardia sinusal de um cardiopata estrutural. Então, fibrilação atrial tem uma ampla relação com causas potencialmente reversíveis, como a sepse, como a anemia, como o hipertireoidismo, tá? Uma insuficiência cardíaca descompensada, um paciente com hipovolemia. Poxa, se meu paciente está com sepse e está chocado, eu vou começar a antibiótico terapia na primeira hora, vou fazer uma reposição volêmica se ele tolerar. Tá certo, pessoal? A gente não vai precisar mexer diretamente na arritmia. Não é ela que está causando a instabilidade. Tá certo, pessoal? Mas, se porventura você sabe que a fibrilação atrial é responsável pela instabilidade do paciente, você precisará realizar uma cardioversão elétrica sincronizada. Fato. Ok, gente? Beleza, pessoal. Temos que lembrar que a fibrilação atrial é uma arritmia com potencial protrombótico. Tá bom, gente? Então, é importante lembrar também da anticoagulação desse paciente. Tá? Porque o átrio está lá fibrilando. Tá bom? Isso predispõe bastante à formação de trombos. Tá certo, pessoal? Gilbert, em relação à fibrilação atrial estável e que você não conseguiu encontrar uma causa potencialmente reversível, tá bom? Esse paciente especificamente vai ganhar um vídeo só para ele. Tá bom, pessoal? Eu mostrando aqui essa fibrilação atrial para vocês, eu quero que vocês lembrem que existem causas potencialmente reversíveis, tá? E que FA com instabilidade não é igual a cardioversão elétrica, tá bom? Fiquem atentos também, gente, para frequências cardíacas médias superiores a 150, tá bom? Esse tipo de frequência cardíaca tendem a justificar instabilidade se você não encontrou uma causa específica. Mas em relação a FA estável, que você não encontrou nenhuma causa, aguardem o próximo vídeo que a gente vai colocar. Tá certo, gente? A quarta taquicardia vai ser a taquicardia de QRS largo regular. Tá, pessoal?
Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu, inclusive, gosto muito de perguntar para os internos, para os estagiários, o que eles estão vendo nesse eletrocardiograma. Gente, eles falam da forma mais maravilhosa possível, que é uma taquicardia ventricular. Porque, apesar de talvez não ser, porque taquicardia de QRS largo também pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância, é assim que a gente vai ter que tratar em primeiro lugar, tá? E temos que lembrar que se nós temos uma taquicardia de QRS largo regular instável, tá certo? Nós faremos a cardioversão elétrica sincronizada, independente de ser uma TV ou um ataque supracoaberrância. Isso não vai mudar a nossa conduta, tá certo? Então, se o nosso paciente tem critério de instabilidade, não é para ficar filosofando se é uma TV ou um ataque supracoaberrância. Se é para ficar perguntando, a orelhinha do coelho aqui no V1 é como, e etc. Não é. Gilbert. Então, se o paciente com instabilidade hemodinâmica tem que ser cardiovertido, no estável eu posso ficar fantasiando o meu diagnóstico usando aqueles critérios maravilhosos. Não é bem assim, tá, pessoal? Mas também faremos um vídeo único sobre o paciente estável com taquicardia de QRS largo, porque tem muito paradigma para ser quebrado. Eu vou antecipar uma coisinha para vocês, tá bom? Você utilizar critérios de Brugada, de Vereke, esses critérios que você com certeza já ouviu falar, tá? Não vai te ajudar a salvar vidas, tá certo? Você salvará muito mais vidas adotando uma taquicardia de QRS alargado, como essa, como ventricular. Tex prova o contrário. Tá bom? Mas fiquem atentos ao vídeo que eu vou explicar por quê. Gente, outra dúvida muito frequente nos internos, em muita gente na verdade, é onde está o QRS no taquicardia de QRS alargado. Por exemplo, ó, vamos olhar aqui para o V5. Tá bom? O que eu estou vendo aqui no QRS do V5? Eu estou vendo uma parte que é mais estreita e uma parte que é muito larga, né? Que é bem larga. Qual é o QRS? Gente, o QRS, Tex prova o contrário, é a parte mais estreita. Então, esse é o QRS, esse é o QRS, esse é o QRS e esse é o QRS. Aqui em V6, gente, parte bem mais larga e a parte mais estreita. Então, esse é o QRS, esse é o QRS, esse é o QRS. Tá bom? Moral da história, tá? Primeiro, meu paciente tem instabilidade hemodinâmica, não vamos viajar se é TV ou ataque supracoaberrância. Esse paciente precisa de uma cardioversão elétrica, senão ele vai deteriorar, ok? Se meu paciente está estável, também não vou ficar fantasiando o meu diagnóstico com critérios, tá bom? Eu vou tratar como taquicardia ventricular até que se prove o contrário, se o meu paciente não tiver uma taquicardia sinusal com bloqueio de ramo, tá certo? E nem tiver uma taquicardia de QRS muito largo. Porque taquicardia sinusal com bloqueio de ramo é uma taquicardia sinusal. E eu já falei para vocês anteriormente que nós devemos rastrear e tratar a causa de base. E uma taquicardia de QRS muito largo, que é aquela com mais de um quadradão de duração, tá certo? Nós temos que pensar em distúrbio tóxico metabólico. Beleza? O restante nós vamos tratar como TV e salvaremos mais vidas com isso. Tranquilo, gente? Vamos agora para a nossa última taquiarritmia, tá bom? Que vai ser a taquicardia ventricular polimórfica. Vamos falar um pouquinho sobre a TV polimórfica. Gente, quando eu boto um traçado desse para vocês e pergunto o que vocês estão vendo, é impressionante como todo mundo responde que é torçar. Não, eu estou vendo torçar. Porque eu estou vendo aqui uma torçãozinha das pontas, eu estou vendo a alternância de polaridade do QRS, então é torçar. Eu fiz uma enquete na minha página perguntando justamente isso, tá certo? O que vocês estão vendo nesse traçado, tá? E pessoal, foi um negócio absurdo.
como a maioria das pessoas responderam que era torçar. E por que a gente tem que ter esse cuidado? Nós podemos garantir que nesse traçado temos uma TV polimórfica. Qual o cuidado que a gente tem que ter em relação a torçar? O cuidado é o seguinte, que morfologicamente, tá, uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo torçar, sim, torçar é uma variante de TV polimórfica, tá? Não é a única TV polimórfica que existe. E uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo não torçar pode ser a mesma. Eles podem ter a mesma morfologia. Podem ter a torçãozinha das pontas, pode ter a mesma alternância de polaridade, pode ser tudo igual, tá? Como é que eu vou saber se meu paciente tem torçar ou não? Da seguinte forma. Se você tiver acesso ao eletrocardiograma de base do meu paciente e eu conseguir ver que o QT desse meu paciente é longo e ele fez uma taquicardia ventricular polimórfica, essa TV polimórfica é do tipo torçar. E tem associação com distúrbio eletrolítico, tem associação com o uso de medicamentos. Disso vocês sabem. Isso vocês conhecem. Tá, gente? Mas, assim, eu esqueci de uma coisinha. Ou, se você consegue ver que aquele último batimento que acontece antes da arritmia ser deflagrada, que aquele batimento tem um QT longo, eu também sei que a minha taquicardia ventricular polimórfica é do tipo torçar. Certo, gente? Agora, se eu tenho o eletro de base do meu paciente, eu tenho um QT normal, eu não forneci nada para o meu paciente, ou não aconteceu nada com o meu paciente que pudesse alargar o QT de forma aguda, e o meu paciente fez uma taquicardia ventricular polimórfica, a taquicardia ventricular polimórfica do meu paciente é do tipo não torçar. Ou se aquele último batimento que deflagrou a arritmia tem um QT normal, é uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo não torçar. Jobert, pelo amor de Deus, como é que essa viagem que tu tá fazendo aí vai me ajudar na prática? Vai ajudar e vai ajudar muito. Gente, se você tem uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo torçar, tá? Você vai lá, faz a abordagem. Se meu paciente tem estabilidade hemodinâmica, eu vou recorrer ao sulfato de magnésio, tá? Vai ser a droga de escolha. Se meu paciente tem instabilidade hemodinâmica, eu vou fazer a desfibrilação. Eu não vou fazer a cardioversão elétrica, eu vou fazer a desfibrilação, tá? E faço sulfato de magnésio depois. Tá bom, gente? Se eu tratei, eu não quero que o meu paciente volte a ter torçar. Entenderam? Fato. Eu posso fazer uma terapia de manutenção com amiodarona? Não. Porque a amiodarona prolonga o QT. Certo, gente? Então não vou fazer. Agora, se eu sei que a minha taquicardia ventricular polimórfica é do tipo não torçar, eu sei, eu estou vendo ali, não aconteceu nada com o QT do meu paciente, eu estou vendo que o QT é normal e meu paciente fez uma TV polimórfica. Eu posso fazer a manutenção com a amiodarona? Posso, gente. Eu posso sem problemas. Tá, gente? Isso vai ajudar e muito na prática. Tá? Na terapia de manutenção. Jobert, mas vamos lá. Eu não sei se a taquicardia ventricular polimórfica é do tipo torsal ou não é. Eu não tenho eletro de base do paciente. Eu não consigo ver aquele último batimento que rolou antes de deflagrar a arritmia. Não estou vendo nada disso. O que eu vou fazer? Eu vou tratar como se fosse torsar. Fato. Ok? Mas temos que lembrar que TV polimórfica não é só torsar. As taquicardias ventriculares polimórficas do tipo não torsar estão principalmente no infarto agudo do miocárdio. Tá? Eles podem gerar taquicardia ventricular polimórfica do tipo não torsar. E as catecolaminérgicas que acontecem na pediatria. Tá bom? Então, é um outro exemplo de TV polimórfica do tipo não torsar. Beleza, gente? Tranquilidade até aqui? Queridos,
Essas foram as 5 taquicardias que vocês muito provavelmente pegarão quando se formarem, tá certo? Queria agradecer a atenção de todos. Vou ficar devendo 2 vídeos para vocês, tá certo? Primeiro vídeo vai ser sobre a fibrilação atrial no paciente com estabilidade hemodinâmica e que você não conseguiu encontrar uma causa reversível, tá? E o segundo vídeo vai ser sobre os critérios de você saber se um ataque cardíaco de QRS largo é um ATV ou um ataque supracoaberrância. E por que você não deve usar esses critérios no departamento de emergência. Tá? No mais, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Tá? Foi um prazer enorme. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Tá bom? Se você ainda não seguiu nossa página no Instagram, siga nossa página no Instagram, @cenáriosdeeletro, tá? Tem muito conteúdo bacana para você ver lá na página, para você acompanhar, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.